Olá, povo abençoado! Nós estamos começando mais um episódio do Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. E hoje eu estou com ela, pastora Flávia Cato Araújo, ela que é maravilhosa, ela que é minha pastora, né? Não poderia deixar de vir aqui no nosso canal nos prestigiar. Eu quero passar a palavra para ela e deixar que ela se apresente. Conta pra gente quem é você, pastora Flávia. Meu nome é Flávia, eu sou gêmea, eu tenho um irmão gêmeo, que chama Fernando, e eu sou original de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vim de lá e nunca havia mudado de casa, nem de bairro, nem de estado, muito menos de país. E no ano de 2000 eu mudei para cá. Eu e meu irmão viemos para cá, minha mãe já estava aqui por um ano. E eu vim para os Estados Unidos, diretamente, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, para Worcester. Uau! E fiquei aqui por 24 anos, porque ano passado eu mudei para outro bairro, né, aqui em Webster. Mas estou aqui eu continuei minha vida com o Senhor. Me casei, tive meus 3 filhos e agora minha neta. Então, formei minha vida aqui, né, nos Estados Unidos. Pastora Flávia, conta pra gente como que foi essa transição de Brasil para Estados Unidos. Quantos anos você tinha? Como que foi a sua infância no Brasil? Conta pra gente. Minha infância no Brasil foi muito, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, foi maravilhosa. Apesar de ter um irmão gêmeo e ter que dividir tudo, divide brinquedo, divide suco, tinha que estar assim, o mesmo tanto de suco que minha mãe colocava pra mim tinha que ser pra ele, porque se ele fosse mais, eu falava, ele tem mais. Olha. Então, eu dividia tudo. Então, crescer num lar. Meus pais não eram cristãos, mas sempre cadastraram a gente em escola evangélica. Olha. Então, eu sempre, desde o prezinho, eu sempre estudei em escola evangélica e fui crescendo. Então, eu tive momentos muito felizes no Brasil, amo o Brasil, amo o Brasil, a comunidade brasileira tem o seu diferencial. Sim. O carisma do povo brasileiro, eu amo. Você passar na rua e conversar com todo mundo, eu sinto falta disso, porque aqui a gente quase não vê as pessoas na rua, né? Então, minha infância no Brasil foi maravilhosa, onde eu conheci a Jesus na minha adolescência, comecei a seguir o Senhor, servir, crescer na presença de Deus, e aos 15 anos eu vim pra cá, 15 anos de idade, quando eu cheguei aqui. E como que foi chegar nos Estados Unidos tão jovem? Como que foi esse choque cultural para você? Olha, a princípio foi muito difícil, eu acho que todo mundo passa por isso. Esse transicionar de um lugar para outro, eu sofri o luto, né? O luto de deixar uma cultura, o luto de deixar a língua que eu conheço, o luto de deixar amigos para trás. Tudo que era confortável para mim ficou para trás. Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo novo. O cheiro das coisas me impressionava. Parece que tudo tem cheiro aqui. O tamanho das coisas, que parece que tudo é maior aqui. Sim. E a língua também, né? Foi assim, eu não falava nada de inglês. E depois vim estudar, porque eu estudei aqui. Fiz meu segundo grau aqui. Sim. E para mim foi uma experiência maravilhosa no sentido de aprender coisas novas. Mas não foi fácil. Sim. Você aprender uma língua do zero e você não saber nem pedir para ir no banheiro, né? É estranho porque por vezes a gente se sente mudo. Eu penso assim, que por vezes eu acho que os mudos sentem essa mesma... Eu não sei, né? Não posso falar. Sim. Mas assim, na minha mentalidade, quando a gente chega aqui, num país diferente, com língua diferente, onde você não consegue, igual você falou, pedir pra ir no banheiro, pedir um copo d'água, você fica fazendo mímica, né? Apontando. Eu fazia demais. Eu acho que todo mundo vai. E eu ria, eu só ficava rindo. As pessoas conversavam comigo, eu ficava rindo, não estava entendendo nada. Nada, sim. Então, assim, eu acredito que é uma das coisas mais difíceis de uma mudança tão radical de um país para outro, além do choque cultural, é a língua, né? Sim. Que é uma coisa que pega muito. A comunidade brasileira aqui, principalmente em Worcester, é muito grande, né? Já passou de 10 mil brasileiros em Worcester.
Mas eu acredito que na sua época, né, há mais de 20, né, anos Era atrás, menos era brasileiro bem ainda. pouquinho. Tanto é que hoje eu tenho 20 anos, né? 25 anos que eu tô aqui. E quando eu converso com pessoas que estão aqui há muito tempo, é tudo conectado. A gente parece que, eu sei quem é. Eu sei, porque era menos, É a tipo isso, comunidade né? brasileira era menor. Quando você via um brasileiro na rua, meu Deus, você é brasileiro, você é de onde? A gente queria Sim, conversar, porque não tinha muito. Não sim. tinha, hoje tem. Uma das coisas assim, que me impactou muito foi a escola. Uhum, A escola, porque eu estudava numa escola técnica no Brasil. uhum, E o ensino no Brasil, na minha época, né, não sei se hoje mudou, era bem forte, era uhum. bem forte. Então, eu estudava coisas, aprendia coisas que hoje aqui eu entendo que é do college, que é do colégio, que é da Da faculdade. faculdade. Da faculdade. E quando eu cheguei aqui e vi que eles estavam aprendendo na matemática, eu falei, meu Deus, é isso que vocês estão ensinando aqui? E eu Aham. fiquei Tipo uma chocada. regressão, Sim, né? eu fiquei, Aham. meu Deus, é muito fácil. Mas é engraçado você falando que eu acho que você não é a única. É. Porque, já aconteceu igual os filhos de uma amiga minha, ela falando que os filhos dela sempre estudou, eles tinham bolsa no Brasil, estudaram desde o prezinho até virem pra cá, que eles chegaram aqui no middle school, Uhum. né, não sei como Ensino fala. elementar, como Ensino, chama? ensino fundamental. Ensino Fundamental. fundamental. E aí ela falou, nossa, eu não acredito que eles estão ensinando isso para os meus Sim, filhos, porque eles já sabem tudo isso, então é muito atrasado, não posso falar assim, mas é tudo muito mais sim, devagar, como sim. se diz, Eu né? acho, assim, ao meu ver hoje, analisando, olhando para trás, os americanos, eles se importam muito com assim, o sentimento emocional, o emocional da pessoa. Então, para não frustrar a criança e ensinar uma coisa Hum. difícil, ela não vai conseguir, ela vai desistir. Não, vamos manter fácil. Assim, ao meu Porque ver, pelo né? menos mantém na Mantém escola, né? fácil. A meta é esse aqui. Não vamos abaixar a meta. Eu Uau. olho para trás hoje e hoje eu olho para a educação aqui, eu Uhum. vejo isso. Eu consigo ver que antigamente a meta era essa nota, hoje a meta já é menor, para que Sim. não frustre a criança. Mas, ao meu ver, eu posso dar meu ponto de vista nisso? Claro. Você não ajuda a criança a evoluir se você continuar abaixando a meta. É. Você tem que esforçar a criança e caminhar com ela para alcançar a meta, ainda que Sim. seja difícil agora, mas ela vai crescer e vai aprender. É. Então é Eu isso. acredito que deixar na zona de conforto, né? É igual a Uhum. gente mesmo na caminhada, né? Quando você fica muito na zona de conforto, igual eu acredito essa geração, por eles estarem muito na zona de conforto, eles não têm que se esforçar para melhorar. Exatamente. Eu acredito que isso realmente não é muito bom, né? Se formos analisar, né? Sim. Mas foi uma fase que te ensinou muito sobre outras questões da vida, né? Que foi chegar aqui, entrar na escola, Sim. conhecer outros. Tinha muito brasileiro na sua época? Na escola? Na escola tinha alguns, não muito. Uhum. Não muito como hoje. Tinha alguns e era assim, na hora do lanche era uma mesa só dos brasileiros. Olha só! E Então se juntaram, né? juntava, porque era a nossa língua, a nossa cultura, então a gente juntava. Então, Sim. a gente conhecia todos os brasileiros da escola, porque não era muito, então ficava tudo na mesma mesa. Ah, E imagina qual era a mesa mais barulhenta. meu Deus, imagina. Porque brasileiro, Brasileiro né? é bem caladinho, né? A gente é. E uma coisa legal que a escola, na minha época, fazia, hoje não faz mais, a gente tinha uma festa brasileira que juntava todos os brasileiros de todas as high school. Em USP tem 4 high school. Uhum. E juntava todos os brasileiros. Olha que e a gente legal. reunia para fazer um dia cultural. Que E legal. todos os brasileiros se conheciam, tinha aquela conexão. Me ajudou muito. Me Imagino. ajudou muito para caminhar nesse novo. Faz a caminhada ficar mais leve, né? Sim. Quando você tá meio que junto com aqueles que são a sua raiz. Apesar de legal. estar num país diferente, uma língua diferente, mas eu tinha alguém que falava português do meu lado, que não vai dar certo, você vai conseguir, você vai aprender. E na escola eu tive amigos brasileiros que já sabiam inglês, que me ajudou muito. Olha que legal. Porque a gente entra na escola, a professora só fala inglês, ela vai ensinar só inglês. E eu ficava assim, olhando pra professora, assim, e ela falando tudo em inglês, ensinando a matéria em inglês. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou aprender? E aí o professor colocava a gente pra ler livro, era tudo em inglês. Eu falei, gente, eu vou só fingir que eu tô sabendo, que eu tô lendo. E era assim. Uau. Mas isso me ajudou. Sim. Me ajudou. Hoje eu leio, eu falo, eu gosto de ouvir livros em inglês, porque eu fui esforçada. Não, eu preciso aprender isso aqui pra eu passar de ano, senão eu vou reprovar. E foi muito interessante pra mim essa época, apesar de estar
vivendo, imagina, 16 anos você tá indo pra fase adulta. Já é uma mudança no seu corpo, na sua mente. E mudar de país, tudo no mesmo tempo, foi difícil, mas eu olho para trás, eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque aprove Deus me trazer para este país, me mostrar algo novo e me ensinar uma cultura nova. Olha só. Eu amo a cultura americana, eu aprendo muito com eles. Sim. Aprendo muito. E uma coisa interessante de falar é que às vezes a gente muda do nosso país e a gente fica comparando. Né? Fica, lá é melhor, lá é melhor. E nunca consegue viver o novo. Sim. Nunca consegue viver o novo. O povo de Israel, quando eles pisaram na terra prometida, não tinha mais maná. Sim. Agora não, vocês vão Tiveram ter que que trabalhar. cultivar a terra, vai ter que plantar, vai ter que colher. O maná era pro deserto. Então, nessa comparativa, eu olho para trás e falo assim, eu tive meu momento de milagres, de maná, de deserto no Brasil, mas agora eu tô na terra prometida. Tô comparando, não dizendo que é. Mas Entendi. tô na terra, agora é diferente. Agora eu Sim. tenho que aprender a cultivar a terra. Agora eu tenho que aprender o novo. Sim. Então, acho que a gente falha muito quando a gente olha pra cá e fica comparando, e não consegue viver o novo. Não vive. Aí você fica vivendo naquele meio termo. Você vive lá, mentalmente, vive aqui fisicamente. Então você não evolui nem lá, porque você não está lá fisicamente, e não evolui aqui porque você não se permite aprender o novo. Exatamente. A nossa vida é feita de desafios. Sim. Então, cada desafio que vem, você tem que tentar mentalizar aqui, entrar pra dentro de você, entrar dentro do negócio, né? Sim. Porque ficar igual com Jesus, não tem como você ficar em cima do muro. Não dá. Ou você tá dentro, ou você tá fora. Porque se estiver no meio, morno, Deus vomita. Né? Ele sente ânsia de vômito. Então você não cresce nem para um lado nem para o outro. Então, com o Senhor, eu vejo assim, que ou você tá 100% com Jesus, ou você tá 100% fora de Jesus. Não tem como viver um meio termo, né? Nós estamos vivendo uma época, uma fase agora, ao qual muitas pessoas se intitulam cristãs. Elas amam esse título, mas na hora de pegar firme e de renunciar àquilo, não porque ela pensa que está fazendo algo por alguém, mas porque ela entendeu que para viver com o Senhor, a gente precisa realmente abrir mão de nós mesmos, né? Então a pessoa vive duas vidas. Ela engana ela mesma, porque não tem como você viver dois lados. Eu tô rindo porque moeda. Uma vez eu postei que eu sou flamenguista. Pera, vou te explicar. Eu coloquei a blusa do Flamengo, eu tava até na praia e tirei foto. Falei, eu já sei o que eu vou falar aqui. Aí que eu sou flamenguista, mas não sei um jogador, não sei quem que é o técnico. Não sei de nada, não sei de nada do time que eu falo que eu sou. E muitos cristãos são assim, eu sou crente, mas não sabe de nada sobre Jesus. Sim, não conhece. Não conhece o Senhor. E não se permite conhecer, porque é igual nós estamos falando, essa mudança de mente, ela é de dentro para fora. Então, às vezes você muda de estado, muda de país, muda a cultura, muda o ambiente, muda o status, mas a sua mente, ela continua presa no deserto. Sim. Ela continua presa no passado, foi bom, foi maravilhoso. Mas se hoje você retornar para o Brasil, você não vai viver a mesma vida. Não vou. Porque é uma outra época, é uma nova fase, sua mente mudou, mesmo que seja pouca, mudou, né? A sua forma de ver a vida mudou, você experimentou uma nova cultura, né? E eu vejo dessa forma que para você se permitir viver o novo, você tem que entrar de cabeça. Exatamente. E para viver com Jesus, tem que mergulhar. Abrir mão do velho. Abrir mão do Viver velho. o novo. E não ter medo de viver o novo. É. Porque às vezes o novo é assustador, né? É. A gente fica, meu Deus, eu nunca vi isso, é assustador. Mas se você crê que Deus é contigo e Ele te trouxe para o lugar, seja onde for, tirou você do seu conforto para um novo, Ele vai estar, Ele vai garante, te ajudar. né? Ele garante. O Senhor é quem garante a nossa vitória. Pastora Flávia, eu queria saber de você como que foi se tornar esposa de pastor. Conta pra gente aí como que foi tudo isso. Ai, onde tudo começou, pastora? Quantas horas mesmo que nós estamos aqui? Pode falar, nós somos todos ouvidos. Ok, a gente... Nossa, meu Deus, essa pergunta, hein? Ok, eu, né, como eu disse, eu já era me converti no Brasil aos 13 anos de idade, né? Eu me converti na minha escola.
Tinha toda semana, era uma quarta-feira, a gente tinha o culto lá, que a minha escola era a escola batista, a escola evangélica, então tinha ali o louvor e tinha uma ministração, e naquele dia foi diferente. Eu estava vivendo naquela época, aos 13 anos de idade, um período em que muito medo. Eu estava com muito medo, eu tinha acabado de experimentar a morte de um primo meu que morava na minha casa, Olha. e ele estava praticamente dentro de casa quando tudo aconteceu. Então, o espírito do medo me Aham. atormentava. Eu não conseguia ficar sozinha. Nossa, era difícil. Então, aquela fase para mim foi muito difícil. Então, naquele dia na escola, a dirigente começou a pregar. E estava muito diferente naquele dia. Ela começou a falar contra o espírito do medo. E Olha. ela pregou falando que Deus, ele era conosco, que nós não deveríamos temer, que o medo paralisava. Ela começou a ministrar, eu falei, Deus estava falando comigo. E você sabe, né, a adolescência, a gente tem vergonha e tal. E naquele dia ela fez algo diferente. Ela falou assim: quem quer aceitar Jesus aqui? Fecha o olho todo mundo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu não pensei duas vezes, eu levantei a mão e falei: eu quero. Eu quero. Então eu me entreguei para Jesus naquele dia ali na escola. E a escola tinha um pastor. Naquele dia eu fui lá no pastor, falei assim, eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Eu não sei. Aí ele me discipulou, ele me ajudou, ele foi lá no meu bairro, me levou numa igreja lá, Olha que e me lindo. ajudou na igreja onde eu fui batizada, fiz o discipulado. Então eu comecei a caminhar minha caminhada com o Senhor. Então acho que o chamado, ele vem, acho que do berço, Do né? bem. Ou do ventre. E no início a gente nunca vai saber o que Deus tem, né? No Sim. começo a gente sabe, mas o Senhor já vai planejando a nossa história, vai escrevendo a nossa história. Então eu fui vivendo uma vida com o Senhor e aprendendo, recém-convertida, aprendendo nos caminhos do Senhor. Mas uma coisa que eu tenho, é uma sede de mais, uma sede do novo, uma sede de o que mais que o Senhor tem. Porque eu sei que o que tá bom pode ficar melhor. Eita, tipo eu. O que tá bom pode ficar Né? melhor, vai ficar. Porque A gente sempre quer mais, né? a profundeza, Deus é tão bom. lindo, é tão grande. São várias camadas. Sim, e se eu parar no meio, eu nunca vou experimentar no fundo. Então eu sempre quis mais, então sempre quis estar aprendendo. Então desde lá, eu acredito que essa sede que o Senhor colocou dentro de mim, para querer aprender Ela foi mais. te direcionando a Sim, chegar sim. nesse nível, né? De hoje ser ajudadora, né? Do seu esposo na obra. E aí, como que foi o encontro com, então, hoje, pastor, né? Com o pastor Rafael. Como que começou a história de vocês? Conta pra gente. Então, minha mãe estava aqui nos Estados Unidos há um ano. E era plano, ela iria ficar um ano aqui e depois de um ano, meu irmão e eu iríamos chegar. Sim. Então ela conheceu algumas pessoas e conheceu uma menina da minha idade, que chama até Ana Flávia. Hoje ela é pastora na Flórida, minha amiga até hoje. E ela falou assim: minha filha chama Flávia, e quando a minha filha chegar, eu quero que você conheça ela. A irmã Beth, hein? A irmã Beth vai fazendo aí uma ponte. E aí, minha mãe fez uma festa lá em casa num sábado, um churrasco lá. E aí ela convidou essa Flávia, que hoje é minha amiga. E a Flávia chegou lá com seu namorado e o melhor amigo do namorado. Quem era o melhor amigo do namorado? O Rafael, que na época andava com calça larga, com corrente de prata no pescoço, boné pra trás. Eu tava daquele jeito. Eu falei, meu Deus do céu, né? que isso? Você, assim, né? Discipuladíssima já na presença de Deus. E um menino, assim, bem diferentão, né? E o interessante você falar isso, que eu estava, na verdade, eu estava sem igreja. E eu cheguei nesse país e falei assim, eu preciso achar um lugar, uma igreja. Eu estava afastada, porque eu estava longe. Não adianta você falar que você está com... Não tem essa. Se você ama Jesus, você ama a igreja de Jesus. Então eu precisava achar um lugar para congregar. E aí eu tava com aquela sede, aí conheci esse menino chamado Rafael. Sábado à noite. Aí ele foi e esqueceu o óculos dele lá em casa. Aí ele ligou, esqueci meu óculos. Aí no domingo ele foi lá buscar o óculos. Como eu já estava pronta para ir encontrar a minha amiga, que era amiga dele também, eu falei assim, vamos lá no mall, que era o shopping, né? Tinha um shopping aqui no centro de Worcester, hoje não tem mais. E aí nós fomos lá e viramos amigos e começamos a namorar. Tudo começou com uma amizade, né? Uau, bem jovens. Que legal. Assim, uma coisa importante pra falar também, quando a gente começou a conversar naquele sábado ainda, eu falei com ele, eu preciso achar uma igreja. E ele falou assim, eu também quero achar uma igreja. Então, assim, parece que nossos objetivos estavam se encontrando. E que é muito importante para os jovens que estão querendo casar, é saber e achar alguém que está
em harmonia com É. aquele seu objetivo, com o Sim. seu propósito, É né? verdade. Porque é um jogo desigual quando você quer buscar a Deus e a pessoa quer buscar uma outra coisa, né? É. Então foi É. isso, assim, a gente começou a namorar e foi 7 meses de namoro, a gente casou. Ah, então Casamos, né? eu tinha 16 anos, ele tinha 18. Uhum. Minha mãe teve que ir pra corte diante do juiz para falar que deixava a gente casar, né? Então a gente casou, eu era bem novinha com 16 e ele com 18 e começamos cedo. Hoje eu olho para trás e eu entendo o porquê. Porque hoje nós, ao plantar uma igreja, nossos filhos já estavam crescidos e eles Uhum. puderam nos ajudar na obra. É. E às vezes o meu esposo perguntava, nossa Senhor, mas por que tão cedo? Nós entregamos nossa juventude toda para o Sim, Senhor. que lindo. E olhando para trás, a gente entende que foi necessário, como a gente estava conversando antes, Sim. é rápido, foi rápido. Sim. Parece que foi rápido que Deus fez na nossa vida, Sim. mas foi necessário. É lindo trabalhar de Deus, né? Porque é toda a família envolvida, né? Os filhos, agora tem uma netinha que chegou, que é a coisa mais linda. Então, assim, você vê o mover de Deus, né? O Senhor, ele trabalha de uma forma que na hora, no momento, a gente não entende. Sim. Igual você disse. Sim. Mas o tempo vai passando e quando você começa a olhar para trás, você fala, ah, então foi por isso. Entendi. Ah, então é por isso. Ah, olha só que legal. E eu vejo também o Senhor fazendo, porque quando o Senhor faz com nós, Ele tem um propósito de fazer através de nós. Então não para na gente. Não, né? não pode. Existe todo um trabalhar de Deus em favor de abençoar e fazer com que outras pessoas conheçam Ele, né? E vocês são um elo, né, do Senhor como igreja, para a igreja, sendo igreja e fazendo igreja. É interessante isso. Porque o Senhor, ele é um Deus que ele não é limitado à nossa visão, glória a Deus por isso, né? O nosso Deus, ele é atemporal, nós somos apegados ao tempo. Hoje nós vivemos algo e a gente se apega naquilo, né? E não conseguimos enxergar além daquilo. Mas o Senhor, ele vai colocando no nosso caminho coisas que vão nos levar para o propósito. Sim. Então, o propósito de Deus, não só na sua vida, mas na vida do pastor Rafael, né? Que a gente vê o trabalhar do Senhor tão jovens, tão novos, mas com todo um projeto que foi o Senhor quem escreveu. Sim, né? E é importante você falar isso, porque, igual você falou, na hora a gente não entende. Eu lembro quando eu comecei a entender que Deus tinha uma obra muito grande, foi quando eu comecei a receber, a ter provas muito grandes. Uau! A gente começou a passar por provas tão grandes, assim, no ministério. No ministério, não foi prova financeira que nós também passamos, porque eu creio que quando Deus chama alguém, ele precisa provar em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Eu falo com Pra você aqueles ser que aprovado, né? Eu falo com as pessoas que têm chamado pro pastoreio, eu falo, irmão, Deus vai te provar em todas as áreas. Você precisa ser aprovado em tudo. Porque estar diante de um povo, é igual você falou, é em nós primeiro. Sim. Nós precisamos estar aprovados. Porque como eu vou ministrar a pessoa se eu não fui aprovada naquilo? Então, é como José. José, ele passou muita prova. Antes dele virar governador, Deus provou ele e ele foi aprovado. Então, na nossa vida também é assim. Aonde Deus quer nos levar, Ele não vai nos levar lá de qualquer jeito. Não. Ele vai nos provar. E é muito importante a gente manter firme. Manter firme no Senhor. Se eu tô aqui servindo ao Senhor, eu tenho que olhar pro Senhor. Deus pode usar... Você sabe que Deus pode usar pessoas para te provar? Sim. Muito. Isso aconteceu comigo, com meu esposo. Então, nós fomos provados Provado no fogo, no né? fogo. E nunca nós aprendemos a ser crente. Vou falar para você. Nós aprendemos a ser crente porque o crente de verdade, ele crê ainda que o impossível, tudo ao seu redor está impossível. Tudo ao seu redor diz que não, mas o crente, ele crê no Senhor. Então, eu e meu esposo, nós fomos provados no fogo para crer mesmo, para ser crente ainda debaixo d'água. Vai até debaixo d'água. Debaixo d'água. Eu falo sempre isso, eu sou então, crente até assim, debaixo se Deus d'água. está te provando, se Deus está te amassando, esmagando, não desista. Deus está te levando para o seu propósito. Deus está nos levando para... Não foi assim com Jesus? Jesus não foi esmagado? Não foi... Aprove Deus esmagar o Mestre, Jesus, o Filho de Deus. Ele passou pela morte. Para hoje ele está sentado à direita de Deus. Hoje ele tem um nome acima de todo nome. Ele foi provado. E quem sou eu? Quem sou eu para não querer receber prova? Não, me prova mesmo, Jesus. Se é para a tua glória, eu quero ser provada, eu quero ser aprovada. Sim. E quando Deus prova alguém,
ele automaticamente ele traz provisão também. Sim. Porque no meio da prova, a gente é muito agraciado. Existe né? escape. Existe um escape, o Senhor não prova a gente além daquilo que a gente suporta, né? E é legal porque quanto mais a gente é amassado, eu sempre falo isso, quanto mais eu sou amassada, mais ser exprimida, mais é gostoso, porque depois você vê o resultado, você fala, Deus, então foi por isso. Né? E o Senhor, muitas das vezes, ele não deixa a gente sem resposta. Por vezes, ele não vai nos responder. Sim. Mas existem muitas coisas que o Senhor nos responde no meio de tudo Sim. isso, né, pastora? Sim. Eu queria saber de você mais alguma coisa. Uhum. Como que é cuidar de vidas? Cuidar de vidas. Primeiro, cuidar de vidas não é só um prestígio. Sim. Eu quero cuidar. Não. Precisa ter um chamado. Uhum. Porque senão eu vou cansar. Yeah. Eu não posso só querer, eu vou aqui cuidar de pessoas. Eu quero cuidar, eu quero. Não, porque o cuidar é um chamado. E quando Deus chama, Ele capacita. Porque humanamente falando, nós somos egoístas. Eu sou egoísta. Se eu for olhar pra mim, não, eu quero cuidar de mim, eu quero ficar dormindo até tarde, não quero estudar, eu quero fazer o que eu quiser, minha carne quer. Então, humanamente falando, nós somos egoístas. Mas o cuidar de pessoas é totalmente abnegação generosidade, total. né? Então, precisa ter o chamado. Sim. Quem não tem o chamado vai se cansar. Então, eu descobri que eu tinha esse chamado quando eu comecei a não estar... Quando o meu coração começou a queimar por pessoas, por almas, por vidas, e eu ver pessoas. Então, hoje eu dediquei, não sei se você sabe, eu vou me formar agora em dezembro, eu fiz 2 anos de aconselhamento, porque eu queria me dedicar mais a aprender para trazer aconselhamentos, não somente espiritual, que vem da Bíblia, mas também o técnico, que é importante, a gente se equipar com ferramentas que estão aí para nós. Então, eu dediquei 2 anos da minha vida estudando, para poder aprender mais, para poder ajudar pessoas. Então, tudo isso foi eu respondendo um chamado. Olha que lindo. Então, é um chamado, não tem o que explicar. É interessante porque, você falando nesse sentido, porque para você cuidar de pessoas e aconselhar pessoas, não é sobre o que você pensa. Então, você está se capacitando para que quando muitas vezes você ouvir alguém, você saber o que responder, não na sua visão, né? Não pode ser na minha visão. Não pode, né? Porque a nossa visão, ela é muito limitada e muitas vezes a gente olha para uma situação, você quer resolver a situação da pessoa, né? Você quer ajudá-la de alguma forma, mas muitas vezes o ajudar é não ajudar. Exatamente. Muitas pessoas crescem quando elas estão passando por provas que são permissivas por Deus. Sim. Então, se você põe a mão naquilo que Deus está tocando, você busca um problema muito grande. Sim. E ao invés de ajudar, você pode estar atrapalhando o crescimento de uma alma. Esse discernimento é muito importante, porque o conselheiro, o pastor, a pastora, ou a mulher, o homem que aconselha, nunca pode tomar para si um problema que não é dele. Como que a pessoa vai aprender? Claro, eu posso dar a mão para ela e caminhar junto com ela. Isso ajuda. Eu posso ser a pessoa que vai ouvir e orar com ela. Ajuda. Mas quem que tem que caminhar, a perna é dela. Ela precisa caminhar com a sua perna. Ela precisa tomar a escolha, a decisão. Então, se eu opinar na decisão, na escolha, eu não estou ajudando. Sim. Eu não estou cooperando. É interessante também que às vezes o ajudar, é igual você falou, é simplesmente pegar na mão. Por vezes, as pessoas, elas não querem a nossa opinião. Elas querem desabafar. Exatamente. Às vezes eu recebo pessoas que... Eu não sou aconselhadora não, tá, gente? Acho que tem um pouquinho aí. Mas enfim, já aconteceu de uma pessoa me chamar, pessoas, né? E falar assim, e começar a falar. Falar. E eu dentro de mim falando, Senhor, me ajuda. Eu não quero falar o que eu penso, eu não quero dar minha opinião. Senhor, não é sobre mim. E dentro de mim, tô ali orando. Tô falando com o Senhor. Acho que todo conselheiro faz isso. Né? Eu tô, meu Deus, Senhor, não quero abrir minha boca, falar qualquer coisa. Isso é um perigo. Eu posso, talvez, dar vida pra essa pessoa, ou talvez eu possa matar essa pessoa, falando espiritualmente falando, né? E aí a pessoa fala. E aí o Senhor fala comigo assim, pergunta pra ela se ela quer a sua opinião. Uau, olha. E aí, no final da conversa, eu perguntar com todo carinho, zelo e amor, falar, então, irmã, você só queria desabafar ou você quer que eu te ajude, você quer uma oração, você quer a minha opinião, o que você quer que eu faça agora?
Então é uma linha de cruzamento, né? Sim. Você recebe informação e depois o que você vai fazer com aquilo? Isso é muito O que você vai importante. fazer com tudo aquilo que você recebeu daquela pessoa? Com aquela carga toda que ela despejou sobre você? Sim. E por vezes a pessoa vira e fala, não, só queria desabafar. E ela já ficou bem com isso. Tudo bem, ótimo, beleza, não tenho que dar minha opinião, não tenho que falar nada. Eu sinto até um alívio. Sim. Que eu falo com a pessoa então tá bom, então agora eu vou continuar orando pela sua causa, né? Vou continuar entregando sua vida na mão do Senhor e vida que segue. Sim. Né? Então, por vezes, eu vejo que aconselhar não é dar sua opinião. Não, nunca é. E às vezes a gente se engana nisso. Existe um perigo no meio de tudo isso, né? Muito. E você dá a opinião, e aí às vezes a pessoa não tá perdida, e você dá aquela opinião e fala, então agora eu vou seguir isso. E aí depois a culpa do talvez não ter dado certo se torna em quem? Sim, eu vou te falar. É um perigo. Não é Evita fácil. dar sua opinião, não dá. Né? Não dá. Não dá. Porque no final das contas, a sua opinião é sua, não é pra, entendeu? Porque senão ela vai pegar você e falar assim, ela falou pra fazer isso, eu vou fazer. Sim. Não. Ô, pastora Fábio, é interessante, sabe por quê? Uma vez eu escutei uma pessoa falando e nunca saiu isso da minha cabeça. A sua verdade não é a verdade de Deus. Exato. Uau! Existem 3 verdades. A da pastora Flávia, a da Loiana e a de Deus. Então, é um caminho muito perigoso, né? Muitas vezes você pensa que a sua verdade, ela é a verdade absoluta. E não, a verdade absoluta é a palavra de Deus. E por vezes a gente precisa voltar para esse lugar, né? Ser maduro não é fácil. Nunca estaremos maduros o suficiente. Acho que quando eu tiver perfeito 100%, Jesus nos leva em corpo de luz, né? Aí sim seremos transformados quando estivermos perfeitos. Mas muitas vezes ter esse bom senso de entender, né? Sim. Não, eu também tô caminhando. Segura na minha mão, vamos só segurar um na mão do outro, que vai dar certo. Né? É muito importante a gente saber a época que a gente está vivendo. Sim. Né? Igual, por exemplo, agora tá esfriando, a gente põe blusa de frio, põe a bota, põe touca e tudo isso. E tem momentos que vai estar calor, então eu vou colocar uma roupa mais fresca, para não passar calor. Então, a gente saber a época da nossa vida que a gente vive, por exemplo, quando eu tive os meus filhos, já tive o Samuel com 19 anos. E 2 anos depois, ele fez um aniversário de 1 ano, logo depois eu descobri que eu estava grávida da Radassa. Então, naquela época da minha vida, eu fui mãe. Sim. Fui mãe, fiquei muito tempo mãe, aprendendo a ser mãe. E aí, foi a época da minha vida, eu aprendi muito. Sim. Hoje eu cuido de vidas porque eu aprendi a cuidar dos meus filhos primeiro. Sim, é importante. Então, é importante a gente saber a época que a gente está vivendo. E está tudo bem eu estar em casa cuidando dos meus filhos. Sim. Eu não estou fazendo menos, eu estou fazendo muito. Muito? Você está criando um futuro, uma geração. Exatamente. É interessante falar sobre isso, porque a gente vê hoje uma banalização da mulher. A gente vê muitas pessoas menosprezando as mulheres que ficam em casa. Por vezes aqui na América, tá? Eu ouvi. Porque em alguns momentos eu tive que estar nesse lugar de cuidar do Sam. Até porque o Sam necessitou de uma mãe durante um bom tempo com ele, só com ele. Entendendo quem ele é, correndo atrás dos direitos dele. Então eu tive que separar esse tempo. E por vezes existem murmurinhos de mulheres mesmo, te apontando e falando, uai, você tá na América, não vai trabalhar não? Eu já estou trabalhando. Muito. Estou cuidando de um futuro, de uma geração. Sim. Então, mulheres, não se ofendam quando vocês tiverem que ter esse tempo com seus filhos. Mesmo que seja pouco. Comigo aconteceu de ficar 1 ano, depois voltei a trabalhar, depois fiquei mais 1 ano. Então, você precisa entender a estação, né? Agora, o meu filho precisa da minha atenção. Por quê? Porque se você não cuidar daquilo que você gerou, um filho, como que você vai poder um dia virar para ele e cobrar algo dele, né? Você não vai ter esse lugar de dizer, não, eu dei valores, eu ensinei princípios para os meus filhos. Então, não se apeguem no que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Veio para a América para ficar à toa, veio para os Estados Unidos, aqui é lugar de trabalhar, aqui é onde todo mundo tem que trabalhar, aqui tempo é dinheiro. Então, não se apeguem, não se ofendam, aproveitem. Teve uma certa vez que uma moça veio falar comigo, eu não tô trabalhando, eu não tô conseguindo ajudar meu marido, eu tô tendo que ficar em casa. Eu falei com ela, aproveita. É o tempo que você tem com seus filhos, seja mãe,
Exatamente. Aproveite cada minuto do seu dia, cada hora que você tem que tomar com seus filhos, porque esse tempo não vai voltar. Sim. Em algum momento você vai olhar para trás e vai pensar: meu Deus, eu poderia ter feito alguma coisa nesse período e eu não fiz. Fiquei me lamentando por Aham. algo que a sociedade tentou implantar na minha É. cabeça. Que eu tenho que estar sempre produzindo, 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 fazendo, fazendo, fazendo. Às vezes o fazer não é exterior, ele é dentro. É. Ele é dentro da sua casa. E o nosso primeiro ministério Sim. é esse. É eu ser mãe, eu ser esposa, é dentro de casa. Como que eu vou cuidar de vidas lá fora se eu estou negligenciando o que Deus colocou aqui dentro da minha casa, né? É, Então eu acho tão lindo quando a mãe, a esposa entende isso, cuidar bem do seu marido, cuidar da casa, cuidar dos seus filhos, é um ministério. é o É um ministério. ministério e a gente não sabe o que Deus tem para fazer na vida dos nossos filhos. É. E tudo que nós plantamos ali, não é assim, quando a gente planta uma semente, não é rápido que ela cresce. Não. A gente vai regando porque ela vai crescendo com o tempo. Então, nos nossos filhos também é assim. E você sabia que quando a gente tem o nosso filho, a gente recebe uma folha em branco, né? E aí a gente começa uma máquina de impressão. A gente começa a imprimir coisas ali naquele papel. E tudo que a gente vive dentro de casa, como que eu vou lidar com um problema? Eles estão observando. Uhum. Como é a minha comunhão com Deus? Eles estão observando. Como que eu vou tratar as pessoas? Eles estão observando. Então, tudo isso são Uau. impressões que nós colocamos no coração dos nossos filhos. Aí hoje eu pergunto, qual a impressão que você tem colocado no seu filho? O que que seu filho tem aprendido no dia a dia? São coisas naturais. Como você faz uma comida, como você arruma a sua cama. E a gente acha que é uma coisa normal, né? Ah, não, Uhum. não, de qualquer jeito. Não, isso tem valor, porque os Sim, nossos filhos estão olhando para nós, observando como nós lidamos com a vida, né? E é uma sim. responsabilidade nossa. Muito grande, né? Uhum. Pastora, eu sei que você passou por um processo, eu gostaria agora de entrar um pouco nesse assunto, né? Passou por um processo aí, como que foi? Conta pra gente o testemunho que foi gerado em você, né? Através de tudo que você passou, quando você doou, né? Uhum. Se Uhum. doou para outra pessoa. Conta como tudo começou, assim, como iniciou tudo isso até chegar nos dias de hoje? Pode Uhum. contar. O- a- Olha, como que eu amo é servindo. Na minha linguagem, amor é serviço. Uhum. Então, eu vou servir, eu vou fazer algo. Ah, Se alguém está precisando de alguma coisa, eu vou servir, porque eu amo. Então, essa é a minha linguagem de amor. Então, para mim, não foi algo extraordinário. Foi Uhum. algo que eu sou. Sim. Eu sou, assim. E então, quando minha mãe veio para cá com meu padrasto, né? E o interessante é que ela foi a primeira alma que nós viemos para o Senhor quando nós implantamos a igreja. Que lindo. Ela e meu padrasto aceitaram Jesus. E como eles viviam juntos sem casar, eles casaram e aí nós batizamos eles. Olha que Então, foi legal. as primeiras almas a serem batizadas no ministério New England foi a minha mãe, meu padrasto e a Radassa, que já estava Ai, de que idade e lindo. já queria ser Uhum. batizada. Então, eles foram as primeiras almas para o Senhor no nosso ministério. E eles já estavam enfrentando um problema de saúde, a qual o rim dele estava perdendo o funcionamento, ele estava perdendo o funcionamento dos rins. Então ele começou a fazer hemodiálise. E eu não sei se você sabe, é bem doloroso esse Doloroso. processo. Não sei se eu não me engano, eram três vezes por semana, ou duas, Uhum. que ele ficava conectado a uma máquina 4 horas Uau. porque estava filtrando o sangue, sabe como é? Então aquilo também não filtra o sangue, mas filtra também as vitaminas, ou seja, perdia tudo. Olha, Então a pessoa vai ficando debilitada. debilitada, Uau. essa é a palavra. Então eu comecei a ver isso, mas eu lembro que no começo eu já falei logo assim, não, eu vou doar o meu rim. E muitas pessoas falaram isso. Eu vou doar. Só que não era a época ainda, porque a pessoa aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é no Brasil, Uhum. mas ela tem que esperar um período para ela entrar na fila de espera de doação de Olha órgão. só. Uhum. Então, eu acho que ele ficou um ano Um ano. nesse processo de hemodiálise, um ano ele vivendo esse processo até ele entrar na fila. E eu lembro que eu Uhum. falei com ele assim: quando você entrar na fila de espera, me fala, porque eu vou ligar lá na clínica. E eu lembro até hoje, eu estava trabalhando, eu tinha um daycare na época, e eu estava cuidando das crianças, e ele me ligou. Aí ele falou assim: entrei, tô na fila. Eu falei: vou ligar lá. Eu liguei na hora.
Liguei na hora na clínica do rim lá da UMass Uhum. e falei, eu quero ser doadora. Aqui fala living donor, né? Doadora viva. Living donor, eu quero doar um dos meus rins pro meu padrasto. Falei o nome dele, aí eles viram lá que tava tudo certinho, ele tava na lista. E aí começou o processo. Olha. Foram 6 meses de preparamento, de preparação. Eu fiz tantos exames porque eles queriam ter certezas que eu era compatível para começar e que eu estava saudável o suficiente para doar um rim e que eu iria permanecer saudável depois de ficar só com um rim. Então não é só sobre o doar. Não. Eles querem saber o antes, o durante e o depois. Exatamente. Olha Até hoje só. eu tenho Sim. acompanhamento médico para Olha saber o só. funcionamento do meu único rim, né? Que agora ficou só um. Sim. Então foi esse processo. Então foram muitas agulhadas. Essa é a parte mais Foram difícil. muito agulhadas, foram muitos exames. Mas sabe quando você vai assim feliz? Porque eu sabia que eu estava Tá doando fazendo vida. algo. E eu falo que eu sou privilegiada. Sim. Eu sou privilegiada porque eu vejo que Deus me permitiu eu literalmente mostrar o amor dele para alguém. Ou para o mundo, ou para vocês que vão estar ouvindo esse podcast. Eu pude mostrar com minha ação o amor de Jesus que o Senhor já fez por mim. Sim. Ele me deu vida. Ele me deu uma nova vida. Ele me deu a saúde e me deu a habilidade de fazer isso. O que é eu ir lá doar um rim? Esse é o meu ver, sabe? Uhum. Então, Deus me deu esse privilégio. Eu sou privilegiada de doar. E se eu tivesse mais um, eu doava mais um. Não, você tem um, mas você tem que usar ele, tá? Eu tenho que Calma. usar. Calma, né? Você também não. Vamos ser radical, não, né? Mas enfim, aí você passou por esses 6 meses e chegou o grande dia. Como que foi o grande dia? Eu estava emocionada. Eu estava emocionada. Yeah. Foi dia 14 de dezembro de 2021. Olha. Eu estava emocionada e estava assim, toda preparação, né, o sabonete que você tem que tomar banho, e nós chegamos no hospital 6 horas da manhã. Eu e ele, meu esposo me deixou lá e tiramos foto na frente do hospital, e entramos lá, era no segundo piso, a gente subiu a escada, e eu falei na minha pregação que aquele dia foi o último dia que eu subi a escada sem precisar segurar no corrimão. Eu lembro. Nossa, é forte, porque, né, a gente vai ouvir no decorrer da história mais uma coisa. Como que era aquela Flávia? Quem era aquela Flávia? E quem é a Flávia de hoje? Mas você vai responder depois. Tá. Pode seguir contando. E então nós subimos aquela escada, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que meu padrasto falou assim, ai, meu joelho. Aí eu brinquei com ele, ó, não vem não, porque eu não tenho joelho pra te dar não, só tenho rim. Meu Deus, sério? Aí, gente, Então era um ambiente bem leve, né? Sim. Você pressentia que poderia alguma coisa acontecer? nenhum momento. Nada? Não. Tava tudo bem assim, né? Tranquilo. Tudo estava preparado. Eu lembro que eu sentei na cama, eles dão um roupão pra gente, eu sentei na cama, eles prenderam meu cabelo com a touca, e aí eu lembro que o cirurgião chegou pra mim, marcou o rim, né? Que eu dei o meu rim, eu dei o direito, foi o direito. Foi o direito, eu dei o direito. Tá. E aí ele marcou na minha pele qual seria o rim e tal, e ele fez a última pergunta, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, claro que eu tenho. Eu tenho certeza. Eu quero fazer. Ah, ele, tudo bem. E eu lembro, né? Porque ele falou assim, se você não quiser, ninguém precisa saber que você desistiu. A gente pode só falar alguma coisa que aconteceu. Olha só. Eu nunca falei isso pra ninguém. Meu Deus, Primeira que vez forte. que eu tô revelando. Olha, gente. E ele falou assim, não, a gente só pode falar que alguma coisa aconteceu que não vai ser possível. E você pode ir embora. Eu falei, não, eu quero. Eu quero. Olha, que forte. Eu lembro que o anestesista veio e colocou a anestesia e daí eu não lembro de mais nada, eu já dormi. A anestesia é muito rápida. O meu padrasto fala que ele lembra ele chegando na sala de cirurgia. Eu falo, nossa, eu não lembro disso, o meu foi muito rápido, eu já dormi ali mesmo e não sei mais o que aconteceu. Foi o sono do descanso? Acho que foi quando Deus me levou para um lugar, falou, deixa eu trabalhar nela aqui um pouquinho, deixa eu amassar, deixa eu trazer ela de volta para cá. Fazer uma nova Quando eu acordei, eu estava, olhei assim, aí tinha muitos médicos à minha volta, eles falaram assim, você sabe o que aconteceu com você? Aí na minha mente, não. Na minha mente eu falei assim, não, peraí, eu não doei um rim? Não, doei um rim, né? Isso que aconteceu. Obviamente foi isso. Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, você teve uma convulsão. Olha. Essa foi a primeira coisa que eles falaram, você teve uma convulsão. Aí eles falaram assim, levanta a mão. Aí eu não conseguia levantar. Não conseguia levantar.
não conseguia, todo o meu lado esquerdo estava paralisado. Mexe os pés, aí na minha mente eu mexi o pé, mas eu não estava mexendo. O comando ia, mas o pé não obedecia. Sim. Uau. E até hoje acontece isso, tá? Não tem controle nesse pé, que eu vou, Jesus, não tem controle. E aí começou o meu processo. E aí eles viram aquilo e eu vi assim o rosto deles assim, meio assim, sabe quando você vê que tem uma coisa errada, mas você não sabe o que que é? Sim. Porque até então eu tava deitada, eu tava lá sem saber, e Você depois, ainda estava acordando também, sim, né? E quando você volta de uma anestesia, é tudo muito estranho, né? é. Mas vai ser Então, interessante você falar isso, porque aqui eles chamam de PECIM, que é um lugar onde as pessoas que saem da cirurgia vão para esse lugar para quando ela começa a acordar. uhum. Só que ali nesse lugar, que era para eu acordar ali, eu não acordei ali, eu simplesmente comecei a ter uma convulsão ali. Olha, Então foi eu não vi ali. nada ali. Foi nesse lugar que eu comecei Entendi. a ter convulsão. Meu esposo foi chamado direto para o hospital, minha mãe. Então quando eles chegaram nesse lugar, eu estava com meu braço amarrado, porque eu estava me debatendo na cama. Eles me contam que eu estava com o olho tipo, meio que virado para trás. A Foi cena uma foi convulsão, horrível. assim, bem pesada, Eles né? falaram que a cena foi muito triste de ver, assim, eu não estava consciente, eu estava assim fazendo um barulho de tipo tentando respirar. Ai, meu E então Deus. para eles, eu acredito que foi assustador, sabe? Sim, Foi assustador eles verem, imagina, minha mãe me ver daquela meu forma, meu Deus, marido me ver sim. daquela forma, com o braço amarrado. Então, quando eu acordei, eu já tinha saído dali, eu já estava na UTI, do neurologia. Já estava lá, porque eles começaram a querer entender o que tinha acontecido comigo. Porque até então eles falaram que eu tive uma síndrome de Todd, que ele fala que acontece com as pessoas quando tem cirurgia e depois o movimento voltava. E o movimento não voltava. Eu não conseguia mexer, eu não conseguia mexer, eu não conseguia virar na cama. Você sabia que você precisa dos seus dois lados para você virar na cama? Uhum. Precisa de ter força dos dois lados? Eu não tinha força do lado esquerdo, eu não conseguia sentar. Eu lembro que eles me sentaram na cama e eu comecei a cair, porque eu não tinha força para manter o meu corpo reto Olha assim. só. E tudo foi assim tão estranho, porque eu Aham. precisava de gente para me mexer na cama. Como eu não conseguia mexer o lado esquerdo, meus músculos começaram a doer muito. Uhum. Então eu falava assim, gente, por favor, me reposiciona aqui na cama, me vira. Aí eles tinham que me virar, me colocavam um travesseiro para me deixar mais confortável, não sentir tanta dor. Uau. Eu precisava usar o banheiro, chamava lá, eles me colocavam lá no banheiro. Eu não conseguia fazer nada sozinha, Uhum. nada. Então, como eu conseguia só mexer a mão direita, eles deixavam todo o alimento cortadinho, tudo bonitinho, para eu usar apenas a mão direita para eu me alimentar. É uma pergunta. Essa sequela foi consequência das convulsões, da convulsão ou teve algo mais? Pois então, depois de 2 meses desse processo, eu já tinha saído do hospital, visitando o neurologista. Então, o meu último neurologista, que ele é meu neurologista até hoje, Aham. ele olhou na imagem e falou assim: não, você teve um AVC. Olha, Foi quando, depois de 2 meses que eu já estava nem sabia, vivendo, então. vivendo tudo aquilo, ele falou assim: você teve um AVC. E aquilo para mim foi assim, um choque, mas também um alívio, porque tudo que eu via no meu corpo era de um AVC. O meu forma de andar, minha mão ficava fechada assim, não abria. Depois que agora foi abrindo, meu pé ainda é virado para dentro, meus dedos ficam virados. Foi tudo, todos os sinais que você vê no meu corpo, a forma como eu caminho hoje, foi de alguém que teve um AVC. Então, ele foi o que deu o diagnóstico. Aí eu falei assim, obrigada. Porque É porque agora vai ter um caminho, agora né? agora eu sei que eu posso ficar melhor, porque eu vou trabalhar nisso, vou fazer mais isso. Então, hoje eu não posso deixar de fazer academia, de fazer meus exercícios físicos, porque o neurologista, quando eu saí do hospital de reabilitação, que eu fui transferida para esse hospital de reabilitação, passei o Natal, quase ano novo lá, ele falou assim, Flávia, usa para você não perder. Se Olha. você não usar seus movimentos, você perde. Então eu Uhum. sei, se eu parar de movimentar, se eu parar de me exercitar, eu vou perder meu movimento. Olha só. Pastora, em algum momento antes da cirurgia, eles deixaram que isso poderia ocorrer? Eles falaram algo acerca de, olha, você vai doar um rim, mas eu tenho esse risco. Pode ocorrer de você ter um AVC, pode ocorrer de você passar por ter, como é foi,
seizure, como que fala mesmo? Convulsão. Convulsão. Uhum. Pode ocorrer isso ou em nenhum momento isso foi dito? Em nenhum momento isso foi dito. Talvez estava nas entrelinhas, que a gente Uhum. assina embaixo, né? Olha. Não sei. Mas eles nunca me avisaram que poderia acontecer. A única coisa que eles falaram é que eu poderia vir a óbito se alguma coisa desse errado. A gente sabe, né, que toda cirurgia Toda tem o cirurgia seu tem um risco. risco. Mas, de qualquer forma, para falar a verdade, se eles falassem isso, eu não queria imaginar. É. E eu também não ia me parar. Porque, na verdade, a gente só sabe de algo quando a gente tá dentro da situação, né? Uhum. A gente tem os especialistas que conhecem muito sobre a medicina, mas Uhum. ninguém melhor para falar do que você passou do que você mesmo. Então, assim, que bom que você, no momento ali que ocorreu tudo isso, você estava inconsciente, porque eu acho que talvez se Sim. você tivesse Uhum. sabendo mais, Sim. talvez fosse mais sofrido. E no Sim. momento certo você teve a resposta do que era realmente, do que realmente havia acontecido 2 meses depois, né? Sim. Que foi quando você recebeu o diagnóstico de que havia acontecido algo mais, além das Sim. convulsões. E isso foi como se um desfecho. tipo assim, agora eu posso dar um passo sabendo conscientemente do que eu Do que devo fazer aconteceu. para ter qualidade de vida a partir daí. Sim, exatamente isso que Né? aconteceu. Uau! Mas a pergunta que eu tenho é: quem é a Flávia hoje? Aquela Flávia que entrou naquele hospital de uma forma e saiu de outra totalmente inesperada. Eu falei até com alguém, e em inglês faz mais sentido essa palavra. Eu falei assim: God tamed me to train me. Deus me adestrou para me treinar. Então eu vejo, vou chorar. Eu vejo que Deus ele me deu uma brecada, assim, sabe? Ele me parou para poder. É como se Deus me colocasse na roda do oleiro e falasse: agora deixa eu te moldar. Uau. E ele me moldou, ele tem me moldado até hoje, né? Então hoje eu carrego marcas que eu tenho certeza que foi marcas de Deus em mim. Hoje eu ando mais devagar, eu sou mais sensata, eu sinto mais a dor do próximo, eu consigo Tem mais parar empatia. mais e ouvir mais. Não sou tão agitada como antes, sabe? Então Ele te desacelerou. me desacelerou. Ele fez isso. E engraçado falar essa palavra, porque um dia eu tava lá em casa fazendo comida, fazendo as coisas, e a Gabriela, minha filha mais nova, falou assim: nossa, mamãe, ainda bem que você não pode correr, né? Porque senão você ia estar correndo pra lá e pra cá. Eu falei: é verdade, né, Gabi? Deus sabe o que faz. Sim. Então, assim, eu acredito isso. Então, por isso que eu olho, o olhar que eu tenho para isso, ao ver como eu caminho hoje, ao ver as minhas debilidades hoje, eu olho com um olhar de graça. Olho com o olhar de Deus, porque eu sei que tem Deus aqui, tem Deus nisso. Sim. Que Deus tinha um propósito e Ele tem um propósito. E até hoje, Deus está trabalhando em mim. E tudo tem Deus. Até nos momentos difíceis tem Deus. Sim. Até no momento de dor tem Deus. Sim. Então eu conheci partes do caráter de Deus, um Deus que está comigo no deserto, um Deus que está comigo no vale, um Deus que se apresentou a mim na minha dor, que se eu não tivesse passado eu não iria conhecer. Então eu não desprezo a dor de ninguém, eu não desprezo a minha dor, eu não olho com amargura ou tristeza ou ressentimento ou com arrependimento algum, eu olho com um olhar de graça. Porque Deus passou comigo e Ele passa até hoje, né? Que o meu processo está até hoje. Agora nasceu uma nova Flávia, né? Então, esse processo que você enfrenta com muita destreza, né? Que a gente pode ver, com muito esforço, faz a sua parte, né? Busca qualidade de vida, melhorar. Igual você mesma disse, você poderia ter ficado ali. É um direito seu. Sim. Muitas pessoas fazem isso. Elas preferem se fechar na sua própria dor. Talvez não uma dor física, mas uma dor espiritual, uma dor na alma. Sim. E elas param de viver, vivendo. São pessoas que estão vivas fisicamente, mas por dentro estão mortas. Talvez passaram por processos muito dolorosos e não veem mais cor na vida, né? Nós não estamos aqui para apontar ninguém. É difícil, sim, passar por processos, mas você é a prova viva de que é possível, sim,
sair desse lugar e viver o novo de Deus todos os dias. O Senhor nos surpreende. Eu falo que a época mais fácil para mim foi quando eu estava na cadeira de roda. Por quê? Porque lá eu tinha pessoas que davam banho em mim, eu tinha pessoas que me carregavam, colocava minha meia, colocava meu sapato, me dava comida cortadinha. E porque eu não decidi ficar nesse lugar, porque esse lugar não existe esforço algum. Por isso que é fácil ficar nele. É muito fácil ficar lá. Na cama, alguém me vira na cama, alguém me leva pro banheiro, é muito fácil. Então, como eu não escolhi ficar nesse lugar, então a partir dali eu precisei de esforçar. Então, hoje eu me esforço para levantar da cama. Hoje eu me esforço para dar um passo, dois. Eu parei o carro ali, vim andando aqui, eu tenho que me concentrar, porque se eu perder a concentração, eu viro o pé. Eu bato Pode meu pé e caio. Então, tudo que eu faço hoje é com muito esforço. Então, para mim, o mais fácil foi lá. Sim. Porque eu não precisava esforçar, eu tinha alguém que fazia por mim. Então, como eu não decidi ficar nesse lugar, a partir dali eu comecei a me esforçar, a melhorar. E ter, igual você falou, é uma qualidade de vida. É uma qualidade de vida. Eu decidi honrar a Deus apesar da minha dor. Eu decidi prosseguir e fazer o que Deus me chamou para fazer apesar da minha dor. Eu lembro que a primeira vez que eu voltei para a igreja, eu preguei sentada com a minha bengala assim do lado. Eu lembro disso. Mas eu não parei. E é importante isso, a gente entender que nós vamos passar por um momento de dor, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por tristeza na alma, às vezes não é física, mas é dor na alma, como você falou. Mas Deus está nos convidando para vencer e romper, porque quando a gente consegue fazer isso, existe uma unção que é derramada em nós. Existe uma autoridade que é derramada em nós. Então hoje, se nós não formos pressados, pressionados, não existe o azeite que sai. Não sai. O azeite não sai, não. Ele fica, a prensa... Fica retido. Oh, meu Deus, misericórdia. A prensa, ela é temporária. Mas a unção, a autoridade, ela é eterna. Então, a prensa, ela vai passar. Mas a unção, a autoridade, nós vamos carregar. Sim. Então, esse é o lindo, sabe? A gente viver para a glória de Deus. Sim. Viver para a glória de Deus. E interessante você ter passado por tudo isso e ter se erguido novamente, está se erguendo todos os dias, que é um passo de cada vez, a gente sabe, né? Mas é bom que você leva pessoas também a crerem que depois de uma grande tempestade vem a bonança. O Senhor traz coisas novas. Você pode viver o novo de Deus. Você pode escolher ficar parado, mas se você escolher prosseguir, se esforçar e caminhar, o novo vem. Sim. Né? E isso ministra na vida das pessoas, né? É tão bom você poder servir de alguma forma no reino de Deus com experiências vividas. Porque viver da experiência do outro não leva a crescimento. Né? Leva a experiência. Aprendi, mas a experiência que a gente tem que ter é nossa mesma. Nossa mesma. É interessante você falar isso, porque a gente tem que viver a nossa história. Né? Não despreze a história que Deus está escrevendo. Talvez você olhe assim e fale assim, não é muito bonita, não é legal. Mas é a história que Deus escolheu para você viver. E nós precisamos viver a nossa história para a glória de Deus. No meio de tudo isso, pastora Flávia, você conseguiu ver o amor de Deus e das pessoas? Muito. Meu Deus. Imaginar. Assim, o cuidado de Deus. Eu lembro que eu estava no hospital ainda, e eu olhava para a janela, eu chorava, porque, imagina, eu não conseguia fazer as coisas. Então, o que acontecia? De manhã eles me sentavam na cadeira de roda e eu dependia de alguém para me tirar dali para outro lugar. Então, eu ficava ali parada. Então, eu ficava olhando para a janela e falando com Deus, Senhor, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Algumas vezes o Senhor me respondia, aí uma dessas vezes o Senhor falava assim, estou te quebrando, estou te fazendo uma nova mulher. Uau. Então, assim, eu ficava olhando, assim, tentando ouvir Deus. E eu lembro que nessa janela aí, era no Natal, no dia 25 de dezembro, o pessoal da igreja, foi tudo lá para essa janela. O pastor, né, que descobriu qual janela que dava, para onde que dava aquela janela, e era um estacionamento, e tava lá o pessoal todo da igreja com cartaz, orando por mim, louvando ao Senhor, e eu chorei tanto porque eu vi o amor de Deus através das pessoas.
né? Então eu fui privilegiada de ter uma igreja que ama, uma igreja que me abraça, Sim. que entende minhas dificuldades, Que orou, que orou por intercedeu. mim, que caminhou comigo, pessoas que me ajudaram no exercício físico, ou fazendo meu cabelo, fazendo minha unha, me preparando, Sim. sabe? Então É tudo lindo, isso. né? Porque o corpo de Cristo é um trabalho de formiguinha. Se todos se unirem, vira algo maravilhoso, algo grandioso, né? Igual uma faz o cabelo, a outra ajuda no exercício, o outro vem, levanta da cama, o outro vem, leva pro banheiro. Tudo isso é o trabalhar de Deus, o cuidado do Senhor, né? É como se a Flávia estivesse naquele momento se tornado um bebê. Um bebê que precisava daquele momento ser cuidada. Sim. E Deus te proporcionou tudo isso, né? Deus Esse fez. cuidado lindo, não Deus só fez. dele, mas das pessoas que ele chamou para aquele tempo, né? Pessoas separadas, para estarem lado a lado com você. Verdade. A sua história é uma história de muita superação, né? Uma história de muito... de levar as outras pessoas a refletirem, a refletirem muito sobre não reclamar, né? Não murmurar, passar pelos processos com graça, né? Reconhecendo a graça de Deus. Então, assim, é inspirador ver de onde você saiu e aonde você está hoje, né? Porque foram vários processos, né? Da cadeira foi Pro andador, do andador foi pra bengala, da bengala foi pra foi pro brace, que é a órtese que eu usei na perna por um tempo. do brace foi pra Fui pra academia, andar na esteira, já tava andando, mas Então, segurando. só daí você já vê, né? Que se permitir passar pelo processo e passar com graça, é só pela graça. Sim, sim. E você falando aí, como uma história, fui revivendo aqui. Depois disso, teve a festa de casamento do meu filho, eu dancei com ele. Olha só. Tudo bem que eu não dancei lindamente, mas eu dancei. Que lindo. Ele me pegou, nós andamos ali junto na pista de dança, eu dancei com ele. Depois disso, minha neta nasceu, eu pude caminhar. Hoje eu consigo segurar minha neta no colo. Então, tudo isso porque eu decidi não parar. Sim. Então, tem muito mais. Existe vida além da dor. Existe vida. Existe uma vida linda, uma história linda depois da dor. Sim. Então, não para na dor, não para. E essa vida tá te esperando, mas para você chegar lá, você precisa dar o primeiro passo, né? Para chegar até lá. Que história rica, que maravilha ouvir. Não só sobre essa história, né, de se doar para alguém, mas a sua trajetória mesmo, né? E muitas pessoas, elas desvalorizam a própria história. E ver alguém sentar aqui e contar a história de quando tudo começou e como tudo começou e como que o nosso Deus é perfeito, é muito bom. Muito obrigada, pastora Flávia, pelo privilégio, por essa riqueza, por esse tempo precioso que você entregou pra gente aqui hoje, pra mim, pro nosso canal, para as pessoas que estarão ali do outro lado. Eu quero te agradecer e dizer que você é sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada pelo convite, pela honra de estar aqui. Deus abençoe sua vida, esse canal, que mais pessoas possam fazer isso que você faz. Amém. Se posicionar e dizer sim para um chamado, para algo que pra gente talvez é fora da nossa zona de conforto. Talvez é algo que você nem esperava, mas você ouviu Deus, você tem escutado Deus e você tem obedecido. Então que mais pessoas façam o que você tem feito, se posicionado e falado sim pro Senhor. Amém, glória a Deus, que palavras lindas, meu Deus, eu me sinto abraçada. Muito obrigada pelo carinho. Eu quero agradecer de verdade a você que também ficou aí do outro lado, ouviu essa história edificante, uma história de muito esforço, de muita superação, e eu espero que você também dê o próximo passo, tá? Peço a vocês que compartilhem o nosso canal, deem like, se inscrevam, façam com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que o nome de Jesus seja elevado, engrandecido. O Senhor não precisa de nós, mas Ele conta com cada um de nós e com você que está aí do outro lado. Eu te agradeço mais uma vez e até o próximo episódio.